Bom, como eu falei, a gente vai falar um pouco de perspectiva para você montar o cenário. Eu tenho uma técnicazinha que eu uso que, putz, para facilitar, sabe assim, aquele negócio de ponto de fuga que todo desenhista às vezes tem dificuldade. Então eu faço uma coisa bem simples. Eu não sei se alguém já inventou isso ou alguém já falou, mas minha técnica, a técnicazinha basicamente é o seguinte: você desenha um prato aqui, ó, certo? Estou fazendo mais para você ter uma ideia. Você faz esse prato e aqui você bota um outro prato embaixo, certo? Dois pratos, um aqui e outro aqui em cima. Como a gente faz então? Aqui a gente coloca um quadrado e aqui a gente coloca outro quadrado. E aí a gente basicamente faz isso daqui, ó. Você achou o ponto de fuga. Engraçado que funciona para tudo. Você já tem um ambiente virtual que você pode começar a criar qualquer objeto. Por exemplo, já com o ponto de fuga definido, você pode colocar aqui e fazer um outro objeto aqui, ó. Pô, você já tem, tá tudo certinho já. Aqui pode ser um criado mudo. Aí vai de você soltar sua imaginação. Uma técnicazinha simples, né? Você já define todo o ambiente e a partir daí você já começa a colocar. Aí você define o que que você quer fazer segundo o roteiro, né? Pode ser o quê? Pode ser um ambiente steampunk, pode ser um. Se for debaixo d'água também pode ter perspectiva. Só você assistir o filme do Aquaman que você vê bastante coisa lá. E lógico que você, para fazer isso, você tem que ter um roteiro bastante já embasado. E eu trouxe alguns livros aqui que falam sobre roteiro, que é importante você ler. Esse daqui é muito legal, do Robert McKee. Ele vai explicando como você desenvolve o personagem, como você desenvolve o roteiro para contar a sua história. Sensacional, um livro muito divertido que vale muito a pena ler. Fora o livro ser bem bacana, te passar bastante coisa interessante, o livro ainda te diverte, né? Que isso é uma coisa que o escritor técnico às vezes não sabe fazer. O Robert McKee tira de letra nisso aqui. Agora um livro que também foi uma surpresa para mim de roteiro, para quem quer aprender a fazer roteiro também, é esse aqui, ó. Você já pensou em escrever um livro da Sônia Belotto? Meu, muito bacana esse livro. Ele fala sobre a jornada do herói. Ele dá várias maneiras de você criar a situação. Porque o que acontece é o seguinte: às vezes você lê um livro de roteiro e alguns livros de roteiro eles te fornecem assim algumas ferramentas. Mas é importante você ter várias. E é isso que esse livro aqui faz, ó. Ele mostra para você várias ferramentas para você e sobre várias situações que você pode colocar o personagem e fazer ele reagir, ele conversar, interagir com outros personagens e desenvolver o caminho da história. Que isso é sensacional, assim. Putz, recomendo muito esse livro aqui para quem quer escrever roteiro. E claro, né, o roteiro vai definir o cenário que foi isso aqui que eu acabei explicando. Eu vou fazer de novo sobre outro ângulo esse cenário virtual, só para vocês fixar direito na cabeça. Imagina dois pratos. Um prato aqui, com uma bolinha no meio para definir o centro, e outro prato aqui, ó. Agora eu vou fazer uma vista de cima, mais de cima. Engraçado. Olha como que o negócio flui. Câmera mais fechada e acaba
criando um ponto de fuga meio natural assim. Ó, aqui você conecta os dois. Você vê que aqui já vai para cima a linha de horizonte. E aqui, ó, conecta quase naturalmente, ó. Né? O bom é que essa aqui é uma ferramenta cambiável, né? Você pode criar várias. E aí você vai acertando. Mas aqui o ambiente já está criado. O ambiente está criado e aqui você já pode colocar seus personagens, tá vendo? Aqui eles conversando. Vou fazer uns bonequinhos de palito para ser rápido e só para colocar os personagens na cena. Aqui o personagem sentadinho, ó. Vamos fazer rapidinho uma almofada para ele sentar aqui, ó. Você vê que a almofada pode até ficar meio de canto e o personagem acaba não saindo. Isso é uma perspectiva informal, bastante informal, mas você já definiu todo o cenário, entendeu? Aí que a gente pode enquadrar o personagem aqui conversando, você pode fazer outro enquadro aqui, pegando todos eles, e aí a gente pega cada um desses quadrinhos e vai montando a cena dos personagens conversando. Simples, né? É que nem taquigrafia. Sabe o que é taquigrafia? Taquigrafia era um negócio que antigamente o, o jornalista ele não tinha um gravador para gravar a conversa, uma entrevista. Isso nos anos 30, anos 50. O jornalista, então ele dependia do quê? De sinais que ele fazia no papel para lembrar da conversa com a pessoa entrevistada. Então ele ia fazendo sinais no papel e depois ele lia aqueles sinais e fazendo em tempo real. O desenho basicamente é isso, é como se fosse uma taquigrafia. A gente está num ambiente, a gente tem muita informação nesse ambiente. A forma mais rápida, quanto mais simples o desenho que você puder fazer para captar tudo isso, para depois fazer seu cérebro lembrar, fazer uma construir memórias, entendeu? Você acaba construindo memórias com um traço simples. Quanto mais fácil o seu desenho puder ser para você captar na hora, melhor seu desenho vai ficar e melhor você vai lembrar também. É até bom que você começa a fazer uns exercícios bem bacanas de memória. Sua memória fica melhor. É importante saber desenhar.